Olá pessoal do canal Edilson Coutinho. Eu estarei entrevistando hoje o nosso irmão Pedro Villanova, aqui de Formoso do Araguaia, Tocantins. Esse homem, ele é rico em experiência, ele tem um passado de momentos ruins, mas hoje, aos seus 86 anos, ele tem uma vitória de Deus muito grande. E ele vai contar para nós todas a sua experiência de vida, que chegou um período na vida dele que ele foi preciso tirar atestado de pobreza numa época tão difícil, mas hoje ele deu a volta por cima e aos seus 86 anos de idade hoje, ele é cantor, tem vários CD gravados, ele conseguiu tirar sua habilitação, é um motorista, e tem também o seu ganha-pão do dia a dia. Ele tem uma sorveteria na praça pública aqui da cidade e inclusive ele é conhecido como o rei do sorvete. Então o senhor vai contar para todas as pessoas que vão assistir esse vídeo agora o seu passado e até no presente hoje, irmão Pedro. Pois é, irmão Edilson, hoje eu vou contar, eu vou contar a história antiga, mas a gente tem que renovar de vez em quando a gente contar aquela história. Eu tenho o prazer de contar a minha história, embora que teve momentos difíceis, mas eu tive também muitas vitórias, graças a Deus, tenho tido muitas vitórias. Então, eu vou começar a contar minha história lá de onde eu nasci. Eu nasci lá na terra do Índio Craô, no município do Itacajá. Lá foi onde eu nasci. Quando eu estava com 12 anos, eu mudei de lá, vim morar em Rio Sono. E ali eu acabei de me criar. É tão tal que eu conto até essa história cantada, que eu falo assim: eu sou Pedro Villanova, minha história eu vou contar. Eu nasci lá nos Craô, perto do Itacajá, e depois com 12 anos tive que mudar de lá. Fui morar em Rio Sono, onde acabei de me criar. Com uma mulher bonita eu pude me casar. Fui morar em Paraíso para os filhos estudar. 8 anos eu sofri, quase morro de trabalhar. Trabalhava sol a sol, mas nada de melhorar. Um atestado de pobreza tive que mandar tirar. Na fazenda de um mineiro, 3 anos eu trabalhei. Na fazenda do Bradesco, trabalhei 3 anos e meio. Na ilha do Bananal, mais 3 anos eu morei. Na fazenda Araguaia, a Jesus eu aceitei. A vida com Jesus é melhor de se andar. A gente sofre, mas confia, e tem bênçãos para contar. Para os cansados e oprimidos, Jesus quer aliviar. É por isso que eu confio, as vitórias eu alcançar. Muito bom. Em Formoso do Araguaia, comecei a me afirmar. Eu já tenho minha amiga empresa, pra gente trabalhar. Com Jesus e minha empresa, meu CD eu pude gravar. Agora com alegria, a Jesus eu vou louvar. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, eu quero dizer que o maior sonho que eu tinha era de ver ao menos um filho meu formado. Mas na região que eu fui criado, era uma região muito atrasada naquela época, naquelas eras de 60 para trás, era muito atrasado, não existia Palma ali, que era naquela região de Rio Sono, tinha um coleginho, e eu ainda
lutei para ir morar naquele povoado ali, que naquele tempo ainda não era cidade. Eu lutei quando eu botei até uma vendinha, mas o povo não tinha emprego para trabalhar não gerava o dinheiro. E aí eu não dei bem com a vendinha lá e foi obrigado eu sair de lá. Vi que ali eu não tinha condição de botar meus filhos para estudar. Aí eu fiquei, um dia eu digo, agora eu vou morar em Paraíso, do Tocantins. E assim eu saí daquele lugar e peguei minhas coisinhas, só o que eu podia levar, botei num jipe velho, que naquele tempo quase não tinha ônibus, não tinha ônibus para ir até Miracema, não. E eu botei e fui ficar em Paraíso. Chegou lá, eu comprei uma casinha perto de um colégio, botei meus filhos para estudar e fiquei ali. E o qual que eu não conhecia ninguém ali naquele lugar, mas fiquei por ali. E começou o menino a estudar, mas os meus filhos não era registrado na época. O povo de primeiro não preocupava muito com o registro de meninos, os pais, e ia registrar meninão já grande. E eu não tinha registrado meus meninos. Quando eu dei fé, veio uma lei que os meus meninos não podiam estudar mais sem os documentos. Aí tirou do colégio e eu já vinha contrariado, porque eu fui indo, pegou da doença no povo, da doença nos filhos, na mulher, e eu entrei numa crise financeira muito grande, que tudo que eu fazia só dava para comer regrado. É tal que quando era para sobrar um dinheirinho, vinha doença na família, e eu tinha que gastar aquele dinheiro, ia comer regrado. E ainda veio mais essa consequência do meu menino sair do colégio. E eu tinha dia que eu só faltava era chorar por ver aquilo na minha família, aquela precisão. Um dia a minha mulher adoeceu, já mãe de 6 filhos, quando ela adoeceu. E eu tive que apanhar ela e levar num médico. Naquele tempo não tinha SUS, não tinha plano de saúde. E quando o médico tratava de uma pessoa, quando ele queria tratar, ele ia receber do governo, uma pessoa pobre, assim, que não tinha condição, ele ia receber do governo, e para receber do governo, ele tinha que levar um atestado assinado pelo delegado da cidade. E aí eu levei a mulher e falei para o doutor, essa mulher não pode morrer assim, de qualquer jeito, porque eu tenho que procurar tratar dela, porque ela é mãe de 6 filhos, ela cuida dos filhos, e essa mulher tem que ser tratada. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um barraquinho. O barraquinho não é bom não, mas o lote é bom. Eu disponho de tudo para mim ver a mulher tratada. E também, se o senhor tratar da mulher e fizer umas prestações, eu tenho coragem de pagar. E aí o médico me olhou e bateu a cabeça, então você não tem dinheiro, não. Aí ele pegou umas folhas e mandou eu ir para a rua, e eu fui na rua procurar 2 pessoas que me conhecessem e assinar aquilo ali, e depois eu levar para o delegado. E isso tudo eu fiz. Quando eu voltei com as folhas tudo assinadas, aí ele cuidou da mulher e falou, estou recebido. Aí eu tirei a mulher do hospital e levei para casa. Graças a Deus ela ficou boa. E assim nós fomos indo com essa crise financeira tão grande. E um dia eu estava quase depressivo em ver aquilo na minha família. Eu nunca tinha passado por aquilo. E aí um dia eu ganhei para as matas do Pará. Eu via dizer que era muito bom para a gente se ganhar dinheiro. E eu fui para as matas do Pará, passei 7 meses sem ver meus filhos, sem ver a família. E o primeiro dinheiro que eu ganhei lá, eu mandei um dinheirinho para a mulher, achei uma oportunidade e mandei um dinheirinho para a mulher. E aí eu fiquei lá. Depois, quando eu estava juntando dinheiro, doença veio. E aí eu tive que gastar aquele dinheiro e eu fiquei trabalhando. Um dia eu pensei em ir para casa.
quando eu cheguei na beira do Rio Araguaia, ainda subi no pontão, arranjei uma carona, porque o dinheiro que eu tinha ganhado de novo, a doença comeu. E eu arranjei uma carona de um carro e fomos até em cima do pontão lá para atravessar a Araguaia. Quando o pontão foi saindo da beirada, eu fiquei pensando, rapaz, eu chegar em casa sem nenhum dinheiro, e eu não vou lá não. Tornei pular para trás, ainda molhei o pé ainda. Pulei para trás e chegou, e voltei para a mata de novo, e fui trabalhar de novo. Até quando eu tirei um saldo, foi que eu fui me embora. Aí chegou lá, eu comprei um bocado de coisa e tal, ali, fiquei, mas me lembrando que aquilo ali podia acabar e eu voltar para a mesma crise. Aí eu fiquei um dia, também meus filhos sem estudar. Aí um dia eu ainda não era evangélico, mas eu entrei para dentro do meu quarto, quase chorando, e não chamei nem minha mulher. Entrei sozinho para dentro do meu quarto e me ajoelhei dentro do quarto e falei com Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me tira desse cativeiro, me mostre uma saída, ao menos para mim ter o meu pão com fartura. E eu vim para essa cidade para botar meus filhos para estudar, que o maior sonho que eu tinha era de ver o mesmo filho formado, e eu estava perdendo os meus sonhos, porque os meninos já tinham saído até do colégio. E aí eu falei para Deus, dentro de poucos dias, eu quero falar para vocês, que dentro de poucos dias eu fui apresentado para ser gerente de uma fazenda. Aí eu fui ser gerente dessa fazenda, fiz a fazenda do homem, ganhei muito dinheiro, o pessoal lá era muito bom comigo e ganhei bastante dinheiro. Quando eu saí dessa fazenda, trabalhei 3 anos nessa fazenda, saí de lá, fui para Canoa não, fazenda do Bradesco. Aí lá eu tomei conta de um retiro da fazenda, aí a coisa já começou a melhorar, porque eu estava ruim nessa época, fui trabalhar nessa fazenda, melhorei bem porque eu ganhei muito dinheiro, e depois eu fui trabalhar no Bradesco, me botaram num retiro, em cima da maior fartura de caça, peixe, podia pegar até para instruir, e a carne da firma, nesse tempo, a carne era baratinha para os funcionários, eu comprava um quarto de carne só para mudar de gosto, mas não tinha precisão, porque lá eu matava a caça o tanto que eu quisesse, porcão, veado mateiro. Inclusive, irmão Pedro, é importante falar que ano foi esse, que era foi essa? Foi nessa época, foi mais ou menos naquelas eras de 75 que eu fui trabalhar na fazenda do Bradesco. E eu trabalhei 3 anos e meio lá na fazenda. E também lá não faltou nada para mim. Deus começou a me abençoar desde esse dia que eu fiz esta oração dentro do meu quarto, porque logo dentro de poucos dias eu fui ser gerente de fazenda. E daí para cá foi só melhorando. Nunca mais eu passei por aquela crise depois disso. Nunca mais, porque quando eu saí do Bradesco, eu fui morar na Ilha do Bananal. Quando eu saí do Bradesco, eu já tinha uma posse na beira do rio Javaé. E ali era bom para legume, não me faltava nada. Graças a Deus, não me faltava nada ali. Eu trabalhava e, graças a Deus, arranjei um convênio com a Cobrap para me fornecer a cantina de mandioca e abóbora para a cantina deles lá na firma. E não me faltava, graças a Deus. Aí eu morei 3 anos na Ilha do Bananal. Quando eu saí de lá, já saí com 30 gado. E esses gados não foi roubado não, foi eu ganhando com o meu suor. Graças a Deus, eu saí de lá com 30 gado e fui morar na Fazenda Araguaia. Aí quando eu cheguei na Fazenda Araguaia, já com esse gado, arrumei uma posse lá e entrei para dentro. Quando eu estou lá, já fiz um barracão lá para mim. Aí eu me lembrei
fui me lembrar o tanto que Deus tinha feito na minha vida, o tanto que eu sofri e o tanto que eu tinha melhorado. E eu vi que só Deus podia fazer, porque eu pensava que nunca mais eu ia sair daquele cativeiro. Mas graças a Deus um dia eu saí dali e aí eu fui me lembrar. E um dia eu montei numa bicicleta e fui num ponto de culto distante de 12 quilômetros da minha casa. E ali eu aceitei Jesus. Eu digo, eu vou servir a Deus com mais sinceridade, porque Deus tem feito muita coisa na minha vida, graças a Deus. E ali eu fui. Eu fiquei sendo... Aí eu passei a ser crente e comecei a me dedicar. E ali logo eu comecei a trabalhar junto com os irmãos lá, logo levantamos uma congregação e eu fui ser o vice do pastor lá nessa congregação, contanto que eu morei 10 anos lá, nunca me faltou nada, e ali Deus me abençoou muito ali naquele lugar, graças a Deus. Inclusive, irmão Pedro, eu me lembro que o senhor, parece que eu quero lembrar que eu vi o senhor falando que lá parece que a praga quis atacar a roça do pessoal, mas a do senhor, o senhor fez um clamor para Deus e a sua lavoura foi protegida. Foi verdade isso, irmão Pedro? Quando eu saí da Canoanã, eu estava trabalhando só de empregado lá, tirei uma indenizaçãozinha e mudei para minha posse. Aí eu pensei, eu digo, e agora? Eu saí da vida de emprego e agora eu não vou ganhar dinheiro todo mês. Aí eu comprei uma bomba e comecei a jogar veneno, jogava só o radiatoque. Aí aquele veneno causou um problema muito sério em mim. Quando eu passei a ser crente, eu era doente. E fui indo, aí eu tomava remédio controlado mais doente. Quando eu estava tomando remédio controlado, eu podia trabalhar. E acontece que, quando foi um dia, o médico falou que nunca mais eu ia ter um pulmão sadio mais. Nunca mais. Aí eu comecei a ficar triste, mas me lembrei que já era evangélico. E aí eu me lembrei que eu não ia mais no médico, porque eu confiei em Deus e falei para Deus, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu já passei a Te servir, agora eu vou confiar em Ti. E se o Senhor não me tratar dessa doença, eu vou morrer assim mesmo, porque eu não vou mexer com o médico mais não, porque o médico já disse que eu não tinha mais pulmão sadio. E eu fui orando e ali aconteceu.